Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre como ser uma mãe sábia. Será que isso é possível? Será que tem condições de uma mãe que talvez não tenha tido aí uma educação muito voltada para o lado emocional, voltada para o lado de desenvolvimento? Será que hoje ela consegue ser uma mãe sábia e conseguir transmitir para o filho tudo aquilo que ela acha que é necessário? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, você já aproveita, já dá o like, já segue, ativa o sininho e faz aquela parafernália toda para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para as mães, principalmente para mães de adolescentes. Então, para a gente começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Sara, eu sou analista comportamental e pedagoga de formação em primeiro lugar, e depois eu fui ser analista para entender o que está por trás do comportamento dos meus alunos. E aí, entrando por esse viés aí do comportamento, eu acabei encontrando o seio familiar, que é da onde esse adolescente, que é com quem eu trabalho, as mães de adolescentes, que é com quem eu trabalho atualmente, eu fui perceber que nesse seio familiar precisava-se de uma transformação. Então é com você, mãe de adolescente, que eu estou falando aqui, tá? Então, se você já quer conteúdos para te ajudar a lidar com os conflitos que são comuns nessa fase da adolescência, tu já fica aqui comigo. Então, voltando ao assunto, voltando ao tema, como ser uma mãe sábia. Para início de conversa, a minha forma de trabalhar é simplificar. Meu lema é simplificar, tá? Então, quando você pensa assim, o que é sabedoria? Qual é o conceito de sabedoria? Eu vou dizer para você o que significa sabedoria, o conceito de sabedoria na íntegra. Significa o seguinte: compreensão avançada que uma pessoa tem de um assunto. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento avançado sobre um assunto. Aquela pessoa é uma pessoa considerada sábia. Existem várias formas de sabedoria. Se você for pesquisar sobre sabedoria, você vai ver que existem várias formas de sabedoria. E várias formas também de você adquirir sabedoria. Mas o que a gente está falando aqui é de sabedoria materna. Então, o que significa ser uma mãe sábia? Bom, se o conceito de sabedoria é que ela tem um conhecimento avançado sobre um assunto, qual é esse assunto? Quem é esse assunto que a mãe precisa ter o conhecimento avançado? O filho. Então, o filho é o assunto que essa mãe precisa ter o conhecimento avançado. Tá começando a dar clareza? Tá começando a vir aí vários insights sobre o que significa ser uma mãe sábia? Pois é. Nos meus atendimentos, eu sempre falo com as mães. Silencia tudo que você já ouviu falar sobre puberdade, sobre adolescência, e olhe para o seu filho. Olhe para o seu filho. Não olhe para o filho da fulano, o filho da Beltrano, o filho da ciclano. Olhe para o seu filho. É sobre ele que você precisa ter o conhecimento avançado. E para simplificar ainda mais, eu trouxe um conceito, um símbolo, que vai te ajudar também a ter clareza sobre o que significa maternar, que é o quê? Que é o ato de ser mãe. O conceito que eu trago é o conceito do farol. Se você perceber, lá no banner do meu... minhas anotações aparecendo aqui. Lá no banner do meu YouTube, tem o farol bem grandão. Por quê? Porque esse conceito do farol traz dois ensinamentos pra gente. O primeiro é a base. Já reparou? O farol, quando ele é instalado, quando ele é construído em cima de uma base muito forte, né?
é uma base rochosa, algo que dá para perceber que não é uma chuvinha, não é um temporal e nem que sabe lá um vendaval que vai tirar aquele farol do lugar. Por quê? Porque ele precisa ser um porto seguro. Ele precisa ser algo em que os navegantes possam ficar ali meio que tranquilos, né, de que vão avistar a luz lá e vão poder ir de encontro a este local seguro para que eles possam ali talvez consertar os seus barcos, enfim, sentirem que, opa, cheguei aqui no local onde o perigo, aquele problemão já passou. Então, trazendo esse conceito, tá? O que é a base firme no que tange a maternidade? Tá? Direcionado à mãe. Essa mãe, ela precisa saber quais são os seus princípios e valores. Para uma base familiar ser forte, precisa desses dois conteúdos. É necessário que essa mãe tenha princípios, que é aquilo que para ela é inegociável, e os valores, que são os veículos pelos quais esses princípios serão aplicados. Sem essas duas possibilidades, esses dois conhecimentos, é impossível que uma base familiar seja firme. E os filhos precisam crescer em cima de uma base firme, certo? O segundo conceito do farol é estrutura firme. Se você reparar, o farol ele é sempre muito alto, porque lá no topo dele tem sempre um luminoso bem avantajado para que os navegantes de longe possam ver que, encontramos um farol. Então, é naquela direção que eu preciso ir, certo? Então, no que tange à maternidade, essa estrutura firme tem a ver com transmissão desse conhecimento, ou seja, dos princípios e dos valores. A mãe, ela precisa entender que a comunicação dela precisa estar alinhada com o objetivo. Tá te dando outra clareza? Tá te abrindo aí uma mentalidade mais ampla, mais robusta? Lembra do que eu falei no início? O que significa sabedoria? Sabedoria é um conhecimento avançado sobre um determinado assunto. Então, se eu tenho um conhecimento avançado sobre um determinado assunto, eu, obviamente, vou me tornar mais sábia sobre aquele assunto. Para eu me tornar sábia sobre um assunto, eu preciso conhecê-lo. E para eu conhecê-lo, eu preciso ter uma comunicação com ele, já estamos falando do seu filho, para que eu consiga retirar dele informações que me tornem sábia, que me faça sábia. Por quê? Porque eu preciso ter um conhecimento avançado dele. Então é sempre uma troca. Então quando as mães chegam para mim e falam assim, Sara, eu tô num nível, Sara, de que eu tô explodindo. Perdoa, gente, que eu tô muito atacada da minha alergia, da minha sinusite. Então, eu tô aqui pela disciplina. Então, voltando ao assunto. Quando o filho, quando essas mães chegam pra mim, elas falam, Sara, eu já tô perdendo as estribeiras. Eu já não sei mais o que fazer com o meu filho. E aí sentamos para conversar, enfim. Na maioria esmagadora das vezes, essa mãe não conhece o filho. Ela não sabe o que ele está passando, ela não sabe quais são os gostos, as preferências dele. Ela só sabe daquilo que ela precisa mandar, ensinar, transmitir. Nunca é uma via de mão dupla, é sempre uma via única. Quando se é criança, essa via única ela é quase que necessária, né? Ela não é absoluta, mas ela é necessária. Porém,
Quando ele vai crescendo, principalmente na adolescência, ele vai se distanciando dessa mãe. Isso é natural. Isso faz parte do desenvolvimento dele. Na fase da adolescência, o que esse adolescente procura? Ele procura autonomia e ele está procurando também a sua identificação, a sua construção da sua identidade. Então agora, quem está ali na bola da vez para ele são os pares, ou seja, aquelas pessoas iguais a ele. Os colegas, os amigos, a galera da escola, a galera do clube, a galera do futebol, a galera do balé, enfim, aquela galera que está ali conectada com ele. Isso é natural, isso acontece. Porém, os pais, eles não são obsoletos, eles não ficaram para trás. Quando isso acontece, na maioria das vezes que algumas mães chegam para mim, porque ele não me ouve mais, porque agora só fica no telefone, porque não sei o quê. Na maioria das vezes é porque toda vez que essa mãe vai entrar em contato com ele, o que acontece? Ela vai para mandar, ela vai para criticar, ela vai para pontuar. Ela sempre tá assim. Ela nunca tá querendo saber o que vem de lá. Porque para ela, o que vem de lá é balela, é drama, é mimimi. E aí, gente, olha só, desse conceito de drama, desse conceito de mimimi, o que acontece? Estão havendo distanciamentos. E com o advento do celular, esse distanciamento ele está ficando cada vez maior. Porque o celular dá para essa criatura, para esse adolescente, o que talvez dentro do seio familiar ele não tenha. Ali ele está conversando com o colega. Por quê? Está dando ouvidos para ele, sem julgamentos, sem estigma. Você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Então a sabedoria, ela só vai ser conseguida no momento em que eu souber do que eu estou tratando. E é um conhecimento avançado, percebeu? Então, para ficar muito bem claro, vamos fechar aqui no terceiro ponto, que é esse conceito do farol, que é o porto seguro. O farol, ele não tá um dia cá, um dia lá, um dia cá, um dia lá, não, ele tá sempre no mesmo lugar. E ele tá sempre ali para quê? Para deixar que o navio que vai e volta, ele tenha a consciência, a ciência de que ele estará lá. O porto seguro está lá. Então, todas as vezes que você ensinar algo, alinhar a sua comunicação com seus princípios, com seus valores, e você passar para o filho algo, mas que quando ele for distanciar de você, algo acontecer, que ele não aplicar, ou que ele não levar em consideração, deixa ele voltar. Você é um porto seguro. Mas se ao erro você usar de estigma, você usar de sarcasmo, de ironia, ele não vai voltar. Nem que você mande dizendo para ele que ele sabe mais, que ele quer saber mais, que ele acha que ele sabe muito. Ele não vai voltar. Você não voltaria. E aí, por que eu trouxe esse conceito do farol também, mãe? Porque muitas de nós não teve na nossa adolescência quem sentasse com a gente e explicasse de forma minuciosa o que era passar pela adolescência. O que significava ver tudo mudando. O que significava agora despertar outros olhares. O que significava ter, ao mesmo tempo que está muito feliz, está muito triste. Essa oscilação de emoções. Muitos de nós não tiveram isso. E aí, hoje, de frente para esse adolescente que passa também por essas oscilações, porque isso faz parte da estrutura, faz parte do desenvolvimento. O que muda é a geração onde nós estamos vivendo. Mas fisiologicamente acontece do mesmo jeito. Estamos em evolução. Estamos em evolução, não, estamos em desenvolvimento. Certo? Então não adianta lutar contra isso
usando de estigma. Você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não quer nada, você fica em cima desse celular o tempo todo, você só escuta os seus amigos, você só faz isso. Quando eu fui procurar saber um pouco mais sobre comportamento, eu aprendi uma coisa que eu quero que você não esqueça. Por trás de todo comportamento existe uma crença. Por trás de todo comportamento existe uma crença. Então você se tornará sábia para o seu filho quando você entender o que ele acredita, no que ele está acreditando, quando ele se comporta de uma determinada maneira. Isso que eu acabei de falar para você é ouro. É ouro refinado para eu poder trazer para você. E se você puder anotar isso, colocar no momento em que você acordar, a primeira frase que você vê, você vai perceber que o comportamento e a lida com seu filho, o desenvolvimento de comportamento, de comunicação, de gerenciamento de conflitos com ele vai melhorar 100%. Porque vai ser retirado de você o olhar para você e transferido para o seu filho o olhar para ele. Por quê? Porque você entendeu que por trás de todo comportamento existe uma crença. Então o que você tem que atacar? É o comportamento ou a crença? E de que forma você ataca? De que forma você chega na crença? É estigmatizando? É humilhando? É gritando? É perdendo as estribeiras? Ou é entendendo que para você se tornar sábia, você precisa de conhecimento. E para você retirar conhecimento, você precisa expressar o seu objetivo de forma que ele entenda e que ele te dê as informações que você precisa. Então, ser mãe é muito mais sobre o autocontrole do que controlar. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo sobre como ser uma mãe sábia, já clica aí no joinha. Se você não me segue, já segue. E eu tenho algumas informações para te dar. Nesse mês de maio, eu estou lançando uma mentoria. Mulher, Mãe, a Fonte. Por quê? Porque a mãe, ela é a fonte de tudo ali dentro daquela casa. Os pais, principalmente a mãe. Se você for pesquisar um pouco mais sobre a maternidade, você vai ver que o papel da mãe no seio familiar, ele é muito mais de pacificação, de troca, não que isso não seja o papel dos pais também, sim, mas a mãe tem um papel um pouco mais elevado nessa questão de lida com os filhos, certo? Então essa mentoria é voltada para você, que talvez não esteja conseguindo lidar com o comportamento dos seus filhos e que você está vendo que você precisa de ajuda no seu comportamento, na sua forma de lidar. E não que seja aquela mãe que, eu não quero nem saber, porque a mãe que abandonou o filho, entenda, de forma emocional o filho, não é com ela que eu falo. Eu quero falar com você, que mesmo que tenha feito isso, né, abandonado emocionalmente, mas está se sentindo mal com isso, é com você que eu quero falar. Porque existe uma forma de reverter esse quadro, trabalhando o seu comportamento. E é isso que a mentoria vai fazer. Através da análise do seu comportamento, eu vou perceber aonde estão aquelas lacunas, aqueles gaps, sabe? Aquilo que talvez você não tenha desenvolvido, não por culpa sua, não. Pela sua bagagem, às vezes. Pelo local onde você está inserida. Por que eu chamo a mãe de fonte? Porque independente do momento onde ela esteja, em que momento ela esteja, tudo que ela é transferido para o filho. Tudo aquilo que ela está absorvendo durante o dia, ela descarrega, mesmo que inconsciente, no filho. Não é isso? Se a gente não está bem, quem sofre são eles. Se a gente está bem, quem se beneficia é eles. E dentro desse crescimento familiar, a mãe precisa entender que ela é papel fundamental ali. Que o filho dela não vai crescer emocionalmente, não vai amadurecer emocionalmente sozinho. E depende dela.
Depende dela para regular essas emoções. Então é com você que eu quero falar, que entende que o seu papel é fundamental, mas que talvez não esteja conseguindo aí dar o fio da meada. Perdeu o fio da meada, mas quer retornar. Se você quer me seguir, quer entender um pouco mais sobre esse universo materno, principalmente o universo materno de mães de adolescente, o meu Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo. Já me segue lá também, que todo dia eu trago informações sobre a fonte, que é você, mãe. Certo? E ativa o sininho também, para toda vez que eu lançar o vídeo, você já tá aí ligada, tá certo? Então a gente se vê na próxima quinta-feira, que é onde vai ter mais vídeos sobre maternidade para adolescentes. Então, um beijo, até lá!